Está entrando no ar o programa do Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária. O Clamor com Márcia Martins. Ele vem cavalgando os montes, os pés latão reluzente, e os olhos de fogo e voz de trovão. O Clamor com Márcia Martins. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, e os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Bom dia, já estamos juntos nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, pessoal do Facebook, bom dia você que está aí em casa. Hoje está frio, tá bom de ficar em casa, né? O Edgar Iabaribaca já entrou lá de Bolívia. Bom dia, buenos dias, Edgar. Mande um abraço para a Cláudia, para as meninas aí na Bolívia, ok? Para todo o pessoal. Recebe a bênção do Senhor nesta manhã sobre a vida de vocês. Você que está aí no seu trabalho também. Que o Espírito do Senhor possa estar alegrando a cada um de nós nesta manhã. A espada nas mãos, ele vem vestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Tudo que nós precisamos realmente é o fogo do Espírito, o calor do amor de Deus, para aquecer os nossos corações a cada dia, né? Nós não fomos feitos para trabalhar. Quando Deus ele fez o homem no jardim do Éden, ele nos fez para ter prazer na comunhão com ele primeiramente, com o Criador, para ter prazer na criação, não é? Que ele preparou um jardim cheio de frutas maravilhosas para nós, né? E eu creio que o homem, ele vivia num estado, né, de adoração, de comunhão com o Criador. E quando ele levantava a mão para colher um dos frutos do jardim, aquele fruto não só alimentava, né, o seu corpo, mas alimentava também a sua alma. Vamos dizer, agora eu vou comer do fruto do amor. Aí agora eu vou comer esse aqui, né? Esse com esta cor diferente. Esse aqui é o fruto da alegria. Que delícia! Agora eu vou comer este outro fruto aqui, o fruto da generosidade, o fruto da gratidão. E cada fruto que o homem comia, né? Daquelas árvores que o próprio Senhor tinha plantado, não é? Ele se enchia, ele não só alimentava o estômago, mas ele também alimentava a sua própria alma em estado de adoração e se fortalecia no Espírito, porque o homem, né, ele estava cheio do Espírito de Deus. E o Senhor deu o jardim para que o homem tomasse conta, né, para que ele pudesse ali estar atento, vistoriando, tomando conta, porque algo, né, o homem tinha que fazer. Deus é o Deus criador. O nosso Deus, ele cria todo o tempo, né? Ele não cessa de trabalhar. Jesus falou, meu Pai, né, ele trabalha todo o tempo e ele trabalha até mesmo agora, né? Ele continua trabalhando, não é? E Jesus falou, eu também, né, vou trabalhar como meu Pai está trabalhando. Somente no dia, né, de sábado, é o dia do descanso, né? E aí ele nos chama a descansar e a estar com ele. Mas Deus é um Deus criador, é um Deus ativo, e ele nos criou a imagem e semelhança dele. Portanto, nós também somos chamados a criar, a trabalhar, não é? E o homem foi chamado para tomar conta do jardim. Infelizmente, ele falhou na função dele, deixou Eva exposta à tentação da serpente, e os dois, então, né, caíram em pecado, e a partir daí foi que ficou difícil a vida, né? O homem agora precisa extrair da terra que está debaixo de maldição o fruto para que ele possa se alimentar. E este homem, então, ele vai abaixar
a sua cabeça, né, que vivia erguida, contemplando a criação do Senhor e erguida em direção à árvore para colher o seu fruto. E ele agora, para se alimentar, ele vai ter que ficar com o rosto voltado para o solo, para a terra, né, uma terra amaldiçoada, para que ele possa cultivar aquela terra, né? E ainda por cima, ele vai ter que lutar contra os cardos e abrolhos, as ervas daninhas, não é? Que vão aí crescer, porque ainda que ele plante alguma coisa boa, aquela coisa boa que ele plantou está ameaçada, está contaminada, né? Vai vir ali outras coisas que ele não plantou junto, que ele não plantou naquele momento, mas ele já havia plantado por causa do pecado, né? Porque o pecado traz morte, traz maldição, e esses cardos e abrolhos, né? Essas ervas daninhas no jardim simbolizam, né? A maldição, a iniquidade, o fruto do pecado, não é? Que vem como consequência de atitudes anteriores, né? Decisões anteriores que o homem havia tomado. Muito bem. Essa é a situação. O homem, ele passa a trabalhar e ele vai obter o seu sustento com o suor de seu rosto, não é? Ainda assim, o suor de seu rosto é uma misericórdia de Deus, porque se ele não suasse, o corpo ia superaquecer, não é? Então, o suor é uma maneira de Deus atenuar o sofrimento, né? O esforço daquele homem que está ali cultivando a terra para obter o alimento, porque ele vai ser refrigerado naturalmente através deste suor, né? Incrível isso, né? Bom, a misericórdia de Deus está aí em todas as coisas, nas situações mais difíceis, ainda assim, o amor dele, a misericórdia dele está presente. E Eva, né, chamada a ser esposa, passa agora a ser mãe, e ela vai gerar, né, com dores de parto. E o seu desejo fica voltado, né, para o seu marido. E isso é uma maldição. Mas quando, né, quando a gente vem para Cristo Jesus, essas maldições, elas são canceladas, elas devem cair por terra. E a nossa maneira de viver deve ser transformada. O nosso prazer deve ser novamente a nossa comunhão com o Pai no jardim, né? Esse deve ser o nosso prazer. Os frutos devem ser os frutos do Espírito, não é? Então, há uma reversão de toda essa maldição quando nós estamos em Cristo Jesus, ok? Então, o trabalho não deve ser mais algo que traga sofrimento para o homem, mas o trabalho do homem vai voltar a ser abençoado pelo Senhor, não é? Vai ser motivo de alegria e não de tristeza. Da mesma maneira, a maternidade para a mulher, né? Ela vai ser motivo de alegria e não de tristeza. E o relacionamento do casal não fica mais sujeita a esta maldição. A mulher volta a ser aquela ajudadora idônea do homem, né? E o casal passa a ter um relacionamento de volta, de cumplicidade, um relacionamento sarado pelo Senhor. Isso é o que deve acontecer quando a pessoa está em Cristo Jesus. Vai estar debaixo da bênção de Deus. Mas ainda hoje, né, nós vemos aí casais, como eu tenho observado isso, o homem, ele não tem escutado a sua esposa. Ele continua tratando a esposa como se ela fosse aquela Eva caída, né, pelo pecado. E ele acusa, como Adão acusou Eva, e fala: a culpa é sua, porque você me levou a comer do fruto, né? E Eva fala assim: olha, mas você teria, né, que ter vigiado o jardim.
Então, há uma acusação mútua, a cumplicidade continua quebrada, o homem acusando a mulher, né, de todas as coisas, exercendo sobre ela, ao invés de uma autoridade amorosa, uma cumplicidade, ele continua, né, assumindo uma posição de opressão sobre a mulher, e ele tenta manipular a sua esposa, né, usando o sentimento de amor que ela tem por ele. Ele usa desse sentimento e manipula, né? Isso é fruto da maldição, né? Quando a mulher ela ia ser subjugada, controlada pelo homem. Agora, em Cristo Jesus, nós temos novas todas as coisas. O nosso relacionamento com Deus Pai, ele é refeito. E o nosso relacionamento com os nossos irmãos, com os nossos cônjuges, com aqueles que amamos, também deve estar debaixo da bênção. E as regras mudam, né? Volta a ser o tempo da graça, o tempo onde nós podemos ter prazer nos relacionamentos. Nós não precisamos matar Abel, não precisamos ser como Caim, né? Todo esse espírito maligno, né, de separação, de contenda, de divisão nos relacionamentos, cai por terra quando nós estamos em Cristo Jesus, quando somos nova criação. Nós, então, vamos estar de volta no jardim, reatado, nosso relacionamento com o Pai e o nosso relacionamento com os nossos irmãos, porque conforme diz lá em Colossenses, né, Jesus ele veio para reconciliar todas as coisas, gentios e judeus, né? Todas as coisas, todos os relacionamentos, Jesus veio para reconciliar terra e céu e terminar com a divisão que o inimigo trouxe, né? Com a separação, com a morte. Então, nós precisamos nos conscientizar de que Jesus já levou sobre ele todas essas maldições, todas as iniquidades, e, cientes disso, precisamos andar nessa fé, né? Nessa fé de que hoje nós podemos ter prazer em Deus, prazer no nosso trabalho, prazer nos nossos relacionamentos. Nós não precisamos andar como as pessoas do mundo estão andando, que o trabalho é um fardo, que a família é um fardo, não é? Que os relacionamentos são fonte de desgosto, a tal ponto que as pessoas estão se matando. E por que elas estão se matando? Porque não estão encontrando mais sentido na vida, porque tudo é maldição, tudo é ruim, né? Elas não sabem onde encontrar o verdadeiro prazer. Então, elas passam nessa vida a ficar peregrinando através, né, de muitos caminhos que levam a uma frustração cada vez maior, e elas não podem encontrar prazer no sexo onde elas buscam, não é? Porque não é dessa maneira. Elas não encontram prazer em nada do que fazem e acabam se matando. Vamos viajar, vamos passear, vamos fazer alguma coisa boa. E elas tentam, né? Mas elas continuam carregando dentro delas o peso do pecado, né? Não realmente se entregaram a Jesus, não compreenderam que Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. É quando nós conseguimos acessar esta vida abundante que Jesus veio para nos dar, é que vamos atravessar o Jordão, é que vamos entrar de posse da terra da promessa, aonde não vamos mais vagar no deserto, né? Num tempo tão difícil como o povo de Israel ali viveu, mas vamos entrar na terra que mana leite e mel, onde as vinhas já vão estar plantadas para nós, as casas edificadas, né? Nós não vamos precisar fazer o trabalho duro, o trabalho escravo, porque Jesus já fez todo o trabalho duro para nós. E nele nós podemos encontrar prazer e razão de existir,
porque nós fomos criados para a glória de Deus. E quando encontramos novamente esta razão da nossa existência, nós podemos nos deleitar no Criador, deleitar nele agora como nosso Pai, desfrutar do nosso relacionamento de amor com o nosso Deus e desfrutar, né, de tudo aquilo que Ele criou para nós, de toda a bênção que Ele providencia para nós a cada dia. Muitas vezes, né, amanhecemos o dia tão debaixo de um espírito murmurador, de um espírito negativo, que nós não conseguimos nem ver a bênção que o Senhor preparou para nós. Somos como Agar, ali com Ismael, chorando a morte do menino. Ah, meu filho vai morrer, nós não temos mais água, não temos mais comida. E foi necessário, né, que o Senhor chamasse a atenção de Agar e falasse, ali tem um poço, vai ali até o poço, tira a água, dá para o menino. E ela não estava vendo o poço que estava ali pertinho dela, não é? Porque ela estava focada naquilo que ela não tinha. Então, ela não podia enxergar aquilo que ela tinha, que estava à disposição dela. Que Deus abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar, né, as bênçãos que Ele providenciou para nós, em vez de a gente ficar como ali, né, os discípulos que caminhavam para Emaús. E Jesus se chegou a eles, Jesus estava com eles, Jesus estava falando com eles, mas os seus olhos estavam embaçados pelas lágrimas, né? Pelo luto de que Jesus havia sido crucificado, que a esperança deles havia terminado. Então, tantas vezes a pessoa fica no luto, né? Mesmo aqueles que perderam entes queridos, que estão de luto, que perderam coisas que os levam a um estado de luto. Muitas vezes, Deus já providenciou o livramento, Deus está ali, né, tentando te alegrar, mas você está apegado a esse espírito de tristeza, né? Os teus olhos estão escurecidos e às vezes o Senhor está ao teu lado, caminhando contigo, querendo falar contigo, como Ele estava ali caminhando com os discípulos de Emaús. E eles não conseguiam vê-lo, porque eles só conseguiam pensar que ele havia sido morto, né? Que eles não tinham mais esperança e eles não podiam compreender, né, que a ressurreição já havia chegado. Nós estamos vivendo tempos difíceis que é preciso cuidar aonde nós vamos colocar os nossos olhos, porque a escuridão é muito grande hoje no mundo. Precisamos levantar os nossos olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro. Precisamos bater as asas, erguer no nosso voo de fé para conquistarmos as alturas, né, acima das nuvens, aonde nós vamos ver que o sol está brilhando e que a treva só está aqui embaixo. Nós não podemos ser galinhas, temos que ser águias, porque as galinhas, elas passam a vida, né, ciscando, olhando para baixo, fuçando ali a terra, buscando ali os insetos, né, os bichinhos que elas possam comer, e se assustam com grande facilidade, né? Não tem uma visão, né, do céu, mas a águia, ela tem uma visão ampla, ela tem uma visão dos céus infinitos, ela levanta seu voo, né? E quando ela voa rasante, quando ela vai conseguir o seu alimento, né, que ela tem que descer, ela desce naquele voo, né, pega a presa e logo sobe para comer a presa lá nas alturas. Por isso que a águia, ela devora serpentes, né? A águia é um animal que devora serpentes. Ela destrói, né? Serpente é um símbolo do poder de Satanás. Nós devemos ser assim como João Batista. João Batista era uma águia.
Ele estava voando alto, ele estava vendo à frente, ele estava anunciando a volta do Messias, não é? E do que é que João Batista se alimentava? Ele se alimentava do mel silvestre. Ele estava na terra que mana leite e mel. Ele se alimentava do mel das promessas de Deus. Ele estava vivo e ele tinha uma missão que era anunciar a promessa do Messias como algo de concreto que já estava ali acontecendo, não é? E ao mesmo tempo que ele se alimentava de mel, ele comia locustas, não é? Ele se alimentava das locustas. As locustas são os gafanhotos. Os gafanhotos, eles são animais destruidores. Nós vemos ali em Joel, né? O cortador, o migrador, o destruidor, todos são locustas, são esses, como eu disse agora, eu falei em português agorinha, que vem e destrói, né? Então, eles vão em grandes bandos, né? E essa locusta destruidora, João Batista se alimentava dos gafanhotos, ok? Ele destruía o destruidor, ele devorava o devorador, porque ele era uma águia, porque ele vivia, né, com a cabeça, com os olhos, com a visão do alto. Ele estava anunciando o Messias, ele estava anunciando o reino de Deus. Assim você pode escolher ser uma galinha que jamais levanta sua cabeça e passa a vida ciscando coisas pequenas. Ou você pode decidir andar por fé e falar: Senhor, eu creio que Tu és um Deus grande, eu creio que o Senhor vai fazer coisas grandes por mim. Oh, Senhor, eu creio que o Senhor vai levantar pessoas para bancar este projeto ali na Índia. Senhor, eu creio, Pai, porque eu sou uma águia e muitos possam crer comigo, Pai, que o Senhor está fazendo grandes coisas, porque embora as trevas estejam cobrindo cada vez mais a terra, a glória do Senhor, ela está em todo lugar. Que o Senhor possa te dar olhos de ver, possa me dar olhos de ver, não é? E asas para bater e voar, voar alto. Não deixa que o inimigo te oprima. As galinhas assustam com qualquer coisa. As águias, elas são motivo de temor, né? Porque ela é uma grande predadora, não é? E ela voa acima das tempestades, ela é forte. E a palavra de Deus diz em Isaías que o Senhor, né, nos dá os pés das corças e as asas da águia. Assim recebemos esta unção de águia esta manhã, que tudo que tenta cortar as nossas asas e nos colocar para baixo seja tirado fora agora em nome de Jesus, porque nós somos o povo eleito de Deus, nós somos sacerdotes do Altíssimo, povo escolhido, povo ungido. Vamos caminhar nesta força. Amém? Eu te convido a caminhar nesta força comigo esta manhã. Glória a Deus. Você que está comigo no Facebook, vamos ver aqui a turma que entrou. Edgar está dizendo bom dia, Deus te abençoe, amamos você. Muito bem, Edgar, eu recebo este amor de vocês e devolvo, que o amor de Deus esteja envolvendo toda a minha família aí. Bom dia, amada pastora, é mãe, não entendi. É mãe? Não entendi quem está falando isso. Bom dia, amada pastora, é mãe, que entrou aqui no Facebook. Eu não sou muito boa nesse Facebook, não. Max, pastor Max, que bom aqui conosco. Vamos ver. Aqui também Cláudia, Liberata Grife. Ah, sim, é Cláudia que está dizendo. Bom dia, amada pastora, é mãe espiritual, sim. Mãe espiritual desse meu povo aí na Bolívia, do meu povo na Índia, do meu povo na China, no Nepal, né? Eu
Fui adotada como mãe espiritual, tenho filhos em meio às nações, grande responsabilidade que Deus possa estar derramando sobre todos vocês esta bênção do alto. Vamos bater as asas, vamos voar, porque o Senhor está às portas. É tempo da águia. Vocês sabiam que o último dos 4 evangelhos, que é o evangelho de João, né, cada evangelho corresponde a uma das faces do querubim. Eu falei para vocês no último programa sobre a visão de Ezequiel. Então, a águia é uma das faces daqueles 4 querubins da visão de Ezequiel. E 4 evangelhos, cada evangelho manifesta características, né, de um desses animais. Então, você tem, vamos ver se eu lembro aqui, Mateus. Será que eu vou lembrar? Eu tenho que... porque a minha cabeça estava aqui em outra coisa. Quem sabe eu não anotei aqui na minha Bíblia? Ah, anotei, que legal. Olha, vou passar para vocês. O Evangelho de Mateus, Jesus Cristo é rei. É a revelação de Jesus como rei. Então, em Mateus, ele é o leão da tribo de Judá, representando os animais selvagens, ok? E Mateus vai apresentá-lo como Messias aos judeus. Então, Mateus traz toda uma genealogia, toda uma linguagem, porque ele está falando com os judeus, Jesus Cristo, o rei, Jesus Cristo, Messias esperado, Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, a cor, né, seria a cor do rei, que é o escarlata, ok? E a cor o elemento é o fogo, ok? Nós temos também os 4 elementos representados nos 4 evangelhos. No evangelho de Marcos, Cristo é servo. Se você ler, você vai ver Cristo, né, sendo enfatizado como servo através do evangelho de Marcos. Marcos escreveu para os romanos. O animal da face do querubim, que é representado no evangelho de Marcos, é o boi, tá? Exatamente, o boi, né? O boi é servo, ele faz um trabalho ali, né? Servil. Já o leão é rei. Bom, o boi, ele aponta também para o elemento terra, e ele representa os animais domésticos. E a cor do Cristo servo é o vermelho, né, do sangue derramado por ele. Em Lucas, Lucas era um médico e ele enfatizou a face do querubim, Jesus homem, ok? Exatamente, né? Lucas médico, ele via muito Jesus assim do aspecto humano. E esse evangelho foi escrito para os gentios, ok? Lucas escreveu endereçando mais especificamente para os gentios. E no Evangelho de Lucas, Jesus é homem. Homem aponta para o elemento água. Nós somos, né, acho que 70% água. E a cor branca, ok? E no Evangelho de João? No Evangelho de João, Jesus, ele é o Filho de Deus. É o último dos 4 evangelhos, é o meu evangelho mais querido. A cor é o azul, fala da santidade, fala de Jesus como o Filho de Deus. É o evangelho universal. A mensagem de João é o amor. Foi escrito para a igreja, porque a igreja, ela é universal. A igreja é composta por pessoas de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Então, por isso, a linguagem do Evangelho de João, a última revelação, né, para nós é a igreja, a última revelação é a igreja, né, o último movimento, né, a última dispensação é a igreja, nesse caso, e o animal é a águia, representando os animais voadores, né? E o elemento é o ar. Então, Mateus, fogo é o leão. Marcos, terra é o boi. Lucas, água é o homem. João, ar
é a águia, as 4 faces do querubim. Que então os 4 evangelhos juntos, né, vão manifestar a totalidade do reino de Deus. Como é profunda a palavra do Senhor. Então, a última unção derramada é a unção da águia, ok? Para que nós possamos aí, né, voar nas alturas. João diz que ele escreveu o evangelho dele para que todos creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, é a revelação de Jesus, não mais como o Cordeiro de Deus, né? Não mais como aquele que veio para pagar os pecados do mundo, mas João aponta, né, para um tempo da manifestação de Jesus Cristo como o Filho de Deus. Amém? Bem, o nosso Salmo 119, que a gente vinha compartilhando a cada programa, acabou na letra tal, foi a última letra, ok? E agora nós vamos, a cada dia do programa, vamos fazer juntos a leitura do livro de Provérbios, ok? E vamos começar hoje, vamos ler aos pedacinhos o livro de Provérbios. Vamos ver o que nós temos aqui. Bom, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, Provérbios foi escrito, esses provérbios foram escritos pelo rei Salomão, tido como o mais sábio de todos, né? Ele era filho de Davi e rei de Israel. Vamos lá, versículo 2. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Está falando aqui, Provérbios de Salomão. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Gente, nós temos que prestar atenção nesses provérbios. Olha tudo que o Provérbios, este livro, pode prover para nós. Esses provérbios, eles vão nos ajudar a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Esses provérbios vão nos ajudar a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Maravilha, né? Espera aí, o microfone ficou um pouquinho aqui virado. Então, vão nos ajudar a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Será que os jovens estão precisando de conhecimento e bom senso? Se o sábio lhes der ouvidos, né? Se você for sábio e der ouvidos aos provérbios escritos aqui neste livro, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas. Olha só. Se o sábio der ouvido aos provérbios, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ok, vamos até aqui. Foi o versículo de 1 a 7. Nós vamos estar, então, nesses dias, meditando no livro de Provérbios. Como sempre, né, eu escolho algo para compartilhar. Chega aqui.
nós vamos para outro lado. Mas vamos em frente. Eu vou ler um trechinho aqui do primeiro livro, a primeira carta aos Tessalonicenses, para que a gente possa comentar, se Deus permitir, no próximo programa, ok? A carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, o último capítulo, o capítulo 5, só tem 5 capítulos, diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Olha que texto maravilhoso, não é? Senhor está às portas, Jesus Cristo está às portas, a última igreja a quem Jesus endereçou carta em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, e as outras igrejas, né, anteriores, ele está dizendo, olha, eu venho em breve, eu estou voltando, mas quando chega ali na carta, a igreja de Laodiceia, ele não diz, eu venho em breve, eu já estou voltando, não. Ele diz assim, eu estou às portas, né? Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ok? Então, Jesus está às portas, né? E se você estiver atento, você vai ouvir a voz, você vai ouvir o soar da trombeta, né? De que Jesus está voltando. E você vai se abrir para que ele, né? Faça parte da sua vida, ele vai entrar, vai cear contigo, é a ceia do Cordeiro, não é? Então, nós estamos aí vivendo esse tempo de igreja de Laodiceia. Mas que você seja parte do remanescente fiel, é o que eu espero. Queridos, hoje vamos ver se eu envio o sustento da escola. Estou atrasada, né? Porque é dia 5 que é para enviar o sustento da escola lá de Masdurcan. Mas nós estamos aí aguardando, né? Para que os irmãos coloquem as ofertas para que a gente possa enviar de uma maneira mais completa. Bom dia, Dalva. Bom dia, Ivan Martins. O projeto Asra, vocês que me acompanham sabem, né? É esperança para as crianças que vivem nas favelas ao sul de Delhi. Enfim, elas precisam de nós. Os tempos estão se abreviando. Nós precisamos nos apressar na pregação do Evangelho, né? E temos essa oportunidade de pregar o Evangelho ali na Índia, em meio a grandes favelas. Estamos com uma equipe ali. A nossa parte é interceder por eles e enviar dinheiro para que eles possam, né, ir em frente. Porque a nossa estratégia, a estratégia que recebemos de Deus é levar as crianças
né, para algum local onde nós vamos ali dar aulas para essas crianças. Elas vão aprender a ler, escrever, orar, né? Vão ser ganhas para Jesus e nós vamos aí chegar nas famílias e em toda a comunidade. Já tem mais de ano o projeto, né? E Deus tem sustentado, mas nós louvamos a Deus por você que está caminhando conosco, que Deus te fortaleça, que Deus te motive para que você possa adotar ainda mais crianças, ok? Cada criança que você contribui é a chance que nós temos de ganhar mais uma alma para Jesus, ok? Você pode me adicionar no seu WhatsApp. O meu número é 32 99195 9489. 32 99195 9489. E você vai receber notícias, né? Vai receber a gravação deste programa. Enfim, você vai ser abençoado pelo Senhor, porque quando você planta, você colhe. Quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, que Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, solta sua voz, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Vamos lançar a nossa rede ao mar. Você pode contribuir com qualquer valor, desde que você se proponha, né, a ser fiel com o Senhor neste valor mensalmente, para que a gente possa fazer a obra do reino, de pregação do Evangelho, de alcançar os povos ainda onde não chegou a mensagem, né, onde nós estamos chegando, ainda não, aonde não há testemunho de Jesus Cristo, né, multidões em trevas, dependendo de nós, né? Eu estou me dispondo para o Senhor, eu estou te motivando, eu estou compartilhando com você e estou dizendo, você pode fazer parte, né, dessa iniciativa. Que Deus te abençoe. Sem saber o que levariam para casa, então Jesus, com a sua voz... Bem, então vamos aqui, né? Sempre o tempo é pequeno. Eu não vou compartilhar do folheto Fé Perigosa para mim poder compartilhar um pouco mais, né, do livro de intercessão, Peso na Balança do Universo. Nós estamos falando sobre intercessão em missões no capítulo 5 de João, junto ao Poço de Betesda. Nós vimos ali, né, o começo do Evangelho de João, aquela cena da festa de casamento, onde a mãe de Jesus falou para ele que havia acabado o vinho, e ele falou que ainda não era a hora dele começar, né, dele ser o noivo, mas ao mesmo tempo ele vai e muda a água em vinho, porque era a hora profética dele dar início ao ministério dele. E da mesma maneira que o primeiro milagre que ele fez foi transformar a água em vinho, este é o primeiro milagre que ele faz em nossas vidas, transformar a nossa natureza, né? E aí trazer o vinho da salvação, o vinho da alegria. No futuro ele vai ser o nosso noivo, né? Agora ele é o nosso noivo. No caso, lá na festa de casamento, não tinha morrido na cruz, não existia igreja, então não existia noiva, não existia noivo, né? Hoje, sim. Bom, e em seguida dessa festa, em Caná da Galileia, capítulo 2 de João, nós vamos ver ainda no mesmo capítulo 2, Jesus se preparando para a próxima festa, a Páscoa em Jerusalém. E é então que ele vai proceder a uma purificação do templo, expulsando tudo que contaminava. Ele entra com o chicote ali no templo e limpa, né? E o texto diz assim, o zelo da tua casa me consumirá. Da mesma maneira, né, que ele deu início ao ministério, ali fazendo aquele milagre, transformando a natureza da água em vinho, como ele faz em nossas vidas. A ação seguinte de Jesus é
purificar o templo. Uma vez que nos tornamos templo de Jesus Cristo, né, com a nossa natureza transformada, ele vai purificar, porque ele tem zelo pela casa de Deus, né? Então, hoje ele nos purifica, ele purifica cada convertido que foi transformado em templo de Deus. Jesus responde ao desafio dos judeus, quando eles, né, desafiam o Senhor, ele afirma que em 3 dias ele poderia reconstruir aquele santuário, se referindo a seu próprio corpo que ia ser ressurreto. Né? Eles falam assim, que autoridade você tem para destruir o templo? Ele falou assim, olha, pode destruir esse templo, que em 3 dias eu vou reconstruir, né? Eu reconstruo em 3 dias. Só que ele não estava falando daquele templo de pedra, ele estava falando do templo que nós nos tornamos, né? E ele nos reedificou, né, como morada de Deus em 3 dias, entre a sua morte e ressurreição. Bom, aí do capítulo 2, a gente pula para o capítulo 3 de João. Prossegue na sequência, o capítulo 3, abordando o tema do novo nascimento. É a conversa dele, né, com Nicodemos sobre o novo nascimento. João, o batizador, fala do ministério do Espírito Santo, o amigo do noivo que prepara a noiva, também ali naquele capítulo 3. Uma vez que você foi salvo, liberto, né? Salvo, transformado da água para o vinho, liberto, que Jesus entra no templo, né, e limpa, e batizado pelo Espírito Santo, que é o capítulo 3, quando Jesus fala para Nicodemos, né, sobre o batismo no Espírito Santo, Jesus vai nos levar à etapa seguinte, no capítulo 4 de João. Capítulo 4 de João, nós vamos falar ali da suprema vontade do Pai, a evangelização para a salvação dos gentios, porque Jesus, no capítulo 4, já vai estar dialogando com uma gentia, que é a mulher samaritana, ok? Então, no capítulo 4, Jesus Cristo se revela a ela, a mulher samaritana, e neste contexto ele pede a seus discípulos que abram sua visão para enxergar o tamanho da seara e a urgência da colheita. Ainda nesse capítulo, no capítulo 4, o Senhor ele vai tratar com a cura do filho do centurião romano, que é outro gentio. O segundo sinal que ele realiza após vir da Judéia para a Galileia. Depois, então, de transformar a água em sangue na festa de casamento, ele agora curou a filha do centurião. É o segundo sinal. Bom dia, Elias Borges. Mas no capítulo seguinte, que é o capítulo 5, nós vamos ver outra festa que leva Jesus de volta a Jerusalém, na Judéia. Esse é o capítulo de número 5 do Evangelho de João. E ele começa a contar um fato interessante. Então, o Evangelho de João ele é todo profético. E ele vai abordar as festas. E cada festa tem um sentido profético. E Jesus está andando, né, de maneira profética. Então, ele sobe para as festas. E cada festa, né, se cumpre nele mesmo. Ok? Cada festa tem um sentido profético que o próprio Jesus vai estar cumprindo. Então, no capítulo 1, a plenitude dos tempos, o verbo, né, vem e se manifesta, se faz carne e habita entre nós. Aqueles que o reconhecem, que o recebem, são feitos filhos de Deus. No capítulo 2, são transformados na noiva do Cordeiro. O capítulo 2 é a festa de casamento. Transformados da água para o vinho. Ainda no capítulo 2, eles são limpos. Jesus entra com chicote e limpa, né, o templo. E depois, no capítulo 3, Jesus vai falar do batismo do Espírito Santo. É hora de se encher do Espírito. Uma vez que você recebeu Jesus, que você se tornou noiva do Cordeiro, que você foi purificado, ok? Que você foi liberto, passou cura, libertação, né? Está cheio do Espírito Santo.
É hora de missões, é hora de levantar os olhos e ver que os campos estão brancos para a ceifa. No capítulo 4, a mulher samaritana e o centurião, 2 gentios, Jesus mostrando para os discípulos, né, que era hora de voltar os olhos para a grande seara dos gentios. Finalmente entra o capítulo 5. Capítulo 5, mais uma festa. E nós vamos ver, então, qual o significado profético dessa festa, né? Vamos ver aqui o capítulo 5. Ele começa, então, a falar o seguinte, João 5:2. O que acontece no capítulo 5? Qual é o contexto? João, capítulo 5:2, diz assim, ora, existe ali, junto à porta das ovelhas. Então, qual é o lugar? Junto à porta das ovelhas. Um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Então, logo que começa o capítulo 5, nós já vamos ver aqui vários detalhes importantíssimos, ok? Qual era o local? Era junto à porta das ovelhas, onde era um tanque chamado em hebraico Betesda. E esse tanque tinha 5 pavilhões, ok? Diz que Jesus foi a um local próximo à porta das ovelhas. Essa porta estava localizada próximo à entrada do templo. E era provavelmente usada esta porta para a passagem dos animais que iam para o sacrifício. Você pode conferir isso no dicionário Vini, ok? Essa informação está lá. Jesus foi próximo à porta das ovelhas, no tanque, o tanque Betesda. Esse tanque ficava junto a essa porta. E esse nome Betesda significa misericórdia. Então, aquela porta era uma porta por onde passavam os animais para o sacrifício. Essa porta aponta para o sacrifício. Mas ao lado havia um tanque onde ficavam todos os doentes ali, chamado Betesda, que aponta para misericórdia. A misericórdia, ela antecede o sacrifício. Oséias 6:6, pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais que holocaustos. Então, aqui são mencionados 2 lugares significativos. A porta por onde entrava o sacrifício em contraposição ao tanque, cujo nome se traduz por misericórdia. São 2 realidades que se opõem. A lei, com seu sistema de sacrifícios da antiga aliança, e a misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo e a nova aliança da graça. Ok? Vou repetir. Capítulo 5, então, já aponta aqui de cara para 2 realidades, 2 contextos. A porta das ovelhas, por onde entrava o sacrifício, em contraposição com o tanque de Betesda, que se traduz por tanque de misericórdia. São 2 realidades que se opõem. A lei, com o seu sistema de sacrifícios da antiga aliança, e a misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo e a nova aliança da graça, não mais da lei. Esse tanque, ele possuía quantos pavilhões você guardou? 5 pavilhões. Esses pavilhões seriam 5 grandes varandas que abrigavam todo tipo de enfermos, uma multidão deles, cegos, coxos e paralíticos. Então, essa porta das ovelhas, ela estava situada à muralha norte de Jerusalém. Por ela entravam no templo as ovelhas que iam servir para os sacrifícios. Perto dessa porta se encontrava um tanque de água. Era chamado por 2 nomes, Betesda, casa de misericórdia, ou Besata, o fosso. E ele tinha 5 pórticos de entrada e estava dividido em 2 por uma fileira de colunas. As ruínas da piscina foram encontradas perto de uma igreja dedicada a Santana, Mãe de Maria. Na atualidade, não há mais água no lugar, mas as ruínas ainda se encontram lá. No tempo de Jesus, Jerusalém era uma cidade que padecia de uma aguda escassez de água.
A água era um artigo que se vendia e se comprava. Na cidade haviam 2 piscinas ou tanques. Siloé, que era fora das muralhas, e Betesda, ou piscina probática, né, das ovelhas, em grego, que significa probática, significa das ovelhas, em grego. No tanque de Betesda, situado bem perto do templo, reuniam-se todos aqueles doentes. Muitos deles eram proibidos de entrar no templo precisamente por causa de suas enfermidades. Neste tanque, eles esperavam encontrar misericórdia de Deus, porque as leis religiosas negavam a eles essa misericórdia, apartavam eles da presença do Senhor, não podiam nem entrar no templo. Então, essa piscina era um lugar muito frequentado por aqueles que estavam pedindo curas. 70 anos depois de Jesus, ainda se encontravam ex-votos, né, que eram feitos naquele lugar, nas escavações ali da piscina. Betesda era, pois, comparável a todos os santuários cristãos ou de outras religiões onde os enfermos acodem em busca de milagres que curem seus males. Em torno destes lugares, sempre se criam falsas lendas e também se organizam bons negócios, favorecidos pela credulidade das pessoas. Ok? Nós vamos continuar, então. Você já teve aí, né, uma imagem do que era o tanque de Betesda, do local onde se passa, né, o que vai acontecer no capítulo 5 de João. Deus quiser, sexta-feira, nós vamos continuar. Vou até marcar aqui. Vamos marcar aqui onde eu parei, ok? E vamos fazer uma oração para encerrar, ok? Oi, Beth, bom dia para você. Pai querido, Pai de amor, o Senhor é o nosso manancial de bênçãos, o Senhor é o nosso tanque da misericórdia, infalível, Senhor. O Senhor é aquele que move o teu espírito em nossas vidas, que nos renova a cada momento. Senhor querido, tu és o nosso bendito Deus, o nosso bendito Pai, o nosso amado Senhor, em quem confiamos nossas vidas. Nós colocamos, Senhor, nossas vidas, tudo que somos, que pensamos, que falamos, que fazemos, em tuas mãos, queridas e abençoadas. Sabemos que o Senhor nos ama e queremos te agradar em todas as coisas. Pai querido, muito obrigada por este programa, o Clamor. Que o nosso clamor chegue diante de ti nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar a nação brasileira. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Move a tua mão, Senhor. Ouve as nossas orações em favor do Brasil. Nos dá um governante que governe, Senhor, segundo o teu coração. Que a nossa nação tenha uma chance de cumprir o propósito para o qual ela foi criada, Senhor. Abençoa cada um dos nossos ouvintes nesta hora, Pai. Que eles possam ser tocados, Jesus, pelo teu toque de amor e que sejam avivados. Aviva em nós, Senhor, a alegria da salvação, sabendo que o Senhor está às portas. Possamos, ó Deus, dedicar mais tempo a Ti, em oração, em adoração, mas até mesmo para isso dependemos, Senhor, do Teu Espírito em nós. Assim, Pai querido, que o Senhor possa estar fazendo e continuando a fazer essa obra maravilhosa em nós, nos atraindo cada dia mais para a Tua presença. Nós oramos, Senhor, e agradecemos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Queridos, bom dia para todos vocês.